Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do Tudo é Política. Estou invadindo o espaço para comentar juntamente com o MEC sobre os resultados dessas eleições de 2024, eleições municipais. E aí, MEC, quais são as impressões de maneira geral? Quem foi o grande vencedor? Quem perdeu? Ou quem perdeu também ganhou? Como é que é? Você tá bonito de bigode, né? Pois é, gostou? É novidade agora para virada de outubro para novembro. Ô, Chico, vamos lá. Bom, primeiro dizer que você nunca invade esse espaço, né? Esse espaço aqui é seu, é de Tiago, é nosso. Obrigado. Então, vamos falar dos resultados aí rapidamente, né? Das eleições. O grande vencedor, acho que é o Centrão, né? Tem outros vencedores, mas o mais saliente. Certo. A gente pode começar comentando sobre São Paulo, né? Nós temos a confirmação da vitória do Nunes. O Boulos já não dava muita esperança, as pesquisas apontavam, né, que o Nunes iria vencer. A questão era qual o tamanho dessa derrota e os impactos dessa derrota, já que no movimento da esquerda em São Paulo, o candidato era do PSOL, mas teve o apoio do PT. E aí, como é que você faz a leitura dessa conjuntura em São Paulo? Então, o resultado é muito ruim para as esquerdas, e particularmente para Boulos. Lula inventou essa conversa, né, de que ali seria uma disputa dele contra Bolsonaro. Não foi. Ele não se envolveu como se anunciava no início, por diversos motivos. Bolsonaro teve um caminho errático, né, indeciso no primeiro turno, tentando ficar bem com quem ganhasse. Sai meio chamuscado também. Né? Mas é muito ruim para a esquerda, porque a grande disputa em São Paulo, por um triz, foi entre Marçal e Nunes. E, olhando especificamente para o resultado de Boulos, há um dado muito sério, Chico. Você sabe quantos por cento dos votos ele teve em 2020? 46,2. 46 não. 40,6. 40,63 em 2020. E neste ano, sabe qual foi o percentual de Boulos? 40,65. Ele subiu 0,2 ou 0,3. Ou seja, praticamente nada. Estagnado, né? Estagnado. Então, 4 anos, mudou o quê? Mudou nada. E com um detalhe sério, 2 detalhes. Ele gastou muito mais a campanha deste ano, foi muito mais cara. E contra um candidato inferior ao de 2020. Porque o Bruno Covas era uma figura jovem, com um nome forte, né? Neto do Mário Covas. E Nunes, convenhamos, Boulos perdeu para a sua rejeição, não para o Nunes. Né? Nunes é muito ruim. Ruim candidato, ruim gestor. Ainda assim ganhou com quase 60% dos votos. Talvez um grande vencedor aí em São Paulo seja a figura do governador, né? Tarcísio acaba saindo fortalecido dessa eleição, né, Mac? Sim, com certeza. Especialmente pelo que o Bolsonaro fez. Né? A imagem de Bolsonaro sai chamuscada, como dizíamos, e Tarcísio fica bem na fita. Tendo vencido a eleição, tendo bancado o candidato dele desde o início, desde o primeiro turno, sem desistir, com certeza sai fortalecido. Pois é, passando agora para Belo Horizonte, Fuad derrota o bolsonarista Engler. Fuad era o atual prefeito, o Engler é um representante aí desse bolsonarismo raiz, vamos dizer assim, né? Teve o apoio de Nicolas Ferreira. E como você avalia essa vitória do Fuad em BH? Ô, Chico, é outro exemplo de um resultado péssimo para as esquerdas. Não o resultado em si, mas o conjunto da obra. Porque, note, as esquerdas não participam das eleições em BH. Não entram na disputa. Entra, aliás, mas não acontece. O desempenho do Rogério Corrêa é muito ruim. O de Duda Salabé foi um pouco melhor. Mas não vai nem para o segundo turno. Então, o segundo turno é centrão contra direita, ou até extrema direita. E BH tem um dado curioso. BH exemplifica bem
as dificuldades das esquerdas nos últimos anos, especialmente do PT. Dos anos 90 até mais ou menos 2010, o PT tinha muita força em Belo Horizonte. Uma sequência de gestões, foi Patrus Ananias, saiu mais de 80% de aprovação. Aí ele é sucedido pelo Célio de Castro, que ficou 2 mandatos. Inicialmente, o Célio de Castro era do PSB, depois migrou para o PT. E depois veio o Fernando Pimentel. Daí em diante, o PT não ganhou mais. A ponto de agora, né, fazer um papel bem fraco. É significativo o caso de Belo Horizonte. Agora, a gente tem que colocar um ponto importante aí. Eleições municipais, mesmo nas grandes cidades, elas têm uma dose de pragmatismo maior, bem maior, do que as eleições nacionais. Bom, agora vamos falar de uma coisa positiva aí, já que o cenário não foi de todo muito bom, mas teve Fortaleza, né? Onde o PT consegue fazer uma capital, né? Então você vai ter uma dobradinha de governo e prefeitura, ambos de esquerda, e aí o PT acaba conseguindo essa única capital nessas eleições municipais. O que é que representa a vitória de Fortaleza? Representa um alívio para o PT. Ciro Nogueira, um dos barões aí do Centrão, ele fez uma previsão uns 2 anos atrás de que o PT não elegeria nenhum prefeito de capitais. Por um triz ela acertou. Porque a eleição em Fortaleza foi mais equilibrada. E note o seguinte, Chico, o André Fernandes, o Leitão, né, Evandro Leitão, que se elegeu lá, ele é esquerda, mas foi uma esquerda bastante voltada para o centro para vencer as eleições. E o Ceará, ele nos últimos anos, um dos redutos da esquerda no Nordeste, juntamente com Pernambuco e a Bahia, porque o PT está governando a Bahia há 8 anos. Então, de alguma maneira, era, entre aspas, obrigação ganhar em Fortaleza. Mas agora, saindo de Fortaleza, olhando para o Brasil, tem um índice, Chico, chama índice 103, que é muito interessante. É o índice das 103 maiores cidades do Brasil. Por que 103? São aquelas onde há segundo turno. Dessas 103 cidades brasileiras, onde há segundo turno, você sabe quantos prefeitos o PT fez? 6 prefeitos. Nossa, é um número muito pequeno. E o PSOL, 0. PCdoB, 0. PSB e PTB e PSB e PDT devem ter feito algumas. Então, assim, é uma vitória claríssima do centro e da direita, mas, assim, inequívoca. Nós falamos de São Paulo e BH, tem um outro dado em São Paulo muito interessante, que é o ABC, que é o berço político da CUT, do PT, do Lula, enfim. O PT não ganhou eleição em nenhuma das 4 cidades do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Perdeu todas. Dessas aí, teve Lula como presidente de São Bernardo, né? Sim. Acho que ele fez São Bernardo, que lá. São Bernardo é o berço político, o local de votação de Lula, enfim. O PT não foi para o segundo turno. Então, o resultado geral para as esquerdas, particularmente para o PT, é muito ruim. Pois é, nós temos ainda o caso de Cuiabá, que o bolsonarismo raiz venceu, né? Embora o PT até conseguiu ir para o segundo turno, né? Em Cuiabá. Sim. Mas e isso pode ser visto como um ponto positivo, porque é uma região mais conservadora, mais do agro, né? Mas tem uma afirmação aí de mais um eleito do PL. E Goiânia também tem uma disputa interessante, né? Onde você tem Bolsonaro versus Caiado, e lá Bolsonaro saiu derrotado. Para Caiado. Sim, para Caiado. Centro, assim, vitória do centro. Eu ouvi algumas pessoas dizendo, não houve polarização. Não houve porque a esquerda não disputou.
né? Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia. Não há polarização, porque a esquerda sequer conseguiu disputar, a verdade é essa. Salvador. Agora, projetando para as eleições presidenciais daqui, nós vamos ter em 2026, né? Você acha que essas eleições municipais dizem alguma coisa? Por exemplo, o apoio dos governadores, no caso, Tarcísio em São Paulo, o que Zema conseguiu fazer na cidade de Minas, isso indica alguma coisa para as eleições de 2026? Aí nós entramos no território mais perigoso, né, que é da especulação sobre o futuro. A eleição presidencial, como todo mundo sabe, é muito diferente de eleição municipal. O que dá para dizer com segurança, Chico, isso tem vários cientistas políticos apontando isso. Eu acompanho especialmente as análises de Antônio Lavareda. Existe uma relação estreita entre as eleições municipais, a composição das câmaras e prefeituras, com as eleições para o Congresso Nacional. Então, a tendência, mais provável, é que seja eleito um Congresso Nacional mais à direita nas próximas eleições, né, em virtude do que aconteceu agora na municipal. A eleição presidencial, aí a relação é mais indireta, porque aí sim, tem um traço muito mais ideológico, os problemas colocados são outros, então você encontra milhões de pessoas que agora, por exemplo, votaram no Centrão, candidatos do Centrão, até da direita, extrema-direita, que votam em Lula. Então, é um outro cenário. Aliás, Lula é o grande ponto de interrogação de 2026. Se Lula for candidato, é uma eleição. Se Lula não for, aí o cenário é completamente diferente. Mas aí nós vamos ter que esperar. Não tem jeito. É incrível como ele continua sendo a única figura mais à esquerda, a única figura da esquerda e a única que mais à esquerda consegue dialogar com o centro, né? Ele consegue aglutinar aí outros campos. Ô, Mac, qual que é a grande lição que a esquerda tira dessas eleições municipais e o que fazer agora? Para onde olhar? A autocrítica deve ser profunda, com certeza. Quais estratégias pensar? Deve se refletir se, né, nas próximas eleições municipais deve apoiar candidatos, o PT vai apoiar candidatos de outros partidos? Qual o caminho a ser tomado? Então, Chico, eu não sei. Não sei mesmo. Mas tem uma coisa que eu penso, tem uma postura, tem uma leitura que a esquerda precisa mudar. Para ontem. Trata-se do seguinte: é aquele hábito, aquela prática de ver a política a partir de uma divisão entre o bem e o mal, o certo e o errado. E eu sou o bem, eu sou do bem, eu sou o certo. Ora, a política não é assim. É um jogo, é uma disputa entre projetos diversos, igualmente legítimos, válidos. E o seu é mais um nesse mercado político, vamos dizer assim. Porque se eu parto do pressuposto de que existe o bem e o mal, o certo e o errado, e eu sou do bem, eu sou o certo, o outro só pode estar errado. Só pode ser do mal. E como é que você vai conquistar alguém? Porque com esse discurso, significa que o eleitor do outro projeto, ou ele é enganado, manipulado, um bobão, ou ele é mau caráter, né, sabe que a coisa é errada, sabe que a coisa é ruim e está apoiando, está votando. Não dá. Quem você conquista com esse discurso, né, dizendo para a pessoa, você está enganado, você é manipulado, ou pior, você é mau caráter? E essa ideia, Chico, ela é irmã gêmea de uma outra, muito comum entre as pessoas de esquerda. Que é aquela ideia que a gente ouve com frequência, né? Eu estou do lado certo da história. Já ouviu esse negócio? Sim, como se, né, houvesse esse lado. Não tem. Assim como hoje, em 1950, no início do século XIX, haviam vários projetos em disputa. E um triunfou, ou a combinação de alguns venceu. Então, essa postura precisa mudar. E aí tem uma frase, Chico, de Yasha Mount, um cientista político americano,
que ele fala de algo que é mais velho do que caminhar para frente. Mas é muito atual. Parece brincadeira, né? Mas tem muita gente precisando lembrar disso aqui. Ele diz assim: devemos lembrar que pessoas inteligentes e decentes podem chegar a conclusões radicalmente diferentes sobre todos os tipos de questões importantes. Ponto. Isso vale para qualquer área da vida, né? E vale para a política. Sem adotar essa perspectiva, fica muito difícil. Ótimo. Pois é, vamos pensar aí nas lições que as eleições municipais deixaram. Nós vamos ficando por aqui. Qualquer momento a gente pode surgir aí, né, Mac, com um novo episódio do Tudo é Política. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.